tem como a gente fugir de evidência. E o que a gente mais tem de evidência em relação à dieta no cuidado cardiovascular é dieta mediterrânea. Quais são as evidências que nós temos para recomendar que os nossos pacientes pratiquem exercícios físicos Eu regularmente? falo para os nossos residentes lá, o que causa infarto é cortisol, é estresse. Nossos residentes. Olá pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje, estilo de vida e saúde cardiovascular. Quais são as evidências? Para bater esse papo super especial comigo, o Clube da Cardio tem a alegria de receber o Dr. Rafael Barreto, que é diarista da unidade coronariana do Hospital de Cirurgia, aqui de Aracaju, Sergipe. Ele é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também é certificado em Lifestyle Medicine por Harvard, Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Luiz. Satisfação enorme estar aqui com você, cara. O papo vai ser bem legal hoje. Nossa, antes de a gente começar nosso bate-papo, pessoal, se você não nos segue, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram do Clube da Cardio, @Clube da Cardio, e também no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Dê o seu joinha, dê o seu legal, porque é assim que o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que, assim como você, também se interessam pelos nossos conteúdos. Pessoal, o Dr. Rafael, ele é um entusiasta desse tema de estilo de vida e saúde cardiovascular. Começamos a trabalhar juntos recentemente lá na unidade coronariana do Hospital de Cirurgia e me chamou muita atenção como ele gosta desse tema. Apresentou sobre o assunto no último congresso Norte-Nordeste de cardiologia, e eu de antemão já parabenizo ele, porque chego às vezes lá no conforto da unidade coronariana e ele está falando sobre esse assunto para os residentes, né? Que é um tema que nós médicos às vezes não abordamos com a devida profundidade. A gente fala muito de doença, a gente fala muito de medicação, mas estilo de vida, hábitos saudáveis, a gente acaba abordando pouco. Verdade. Mas de forma muito interessante nos últimos anos, e que bom que esse movimento vem cada vez mais ganhando força, a comunidade científica tem se atentado mais para essa pauta, e tem surgido cada vez mais aí publicações sobre esse assunto. E aí, Rafael, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer: quais são, afinal, os pilares para uma vida saudável? Pô, Luiz, primeiro, sempre uma alegria tocar nesse assunto. Você vê que os olhos brilham diferente, né? Quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem que pensar num contexto global de qualquer pessoa, tanto as pessoas que não têm nenhum problema cardiovascular, quanto as pessoas que já têm, de fato, alguma doença instalada. E como você muito bem falou agora há pouco, a gente está muito acostumado a falar de prevenção primária, quando a pessoa já tem alguma condição cardíaca, porém ainda não desenvolveu um evento grave. E a gente fala em prevenção secundária, né? Quando o paciente já desenvolveu algum problema de saúde mais sério, um infarto agudo, um AVC, uma retinopatia. E a gente, quando está manejando o estilo de vida saudável, a gente pensa na prevenção primordial, que é a que vem lá atrás, né? Que a gente começa a fazer antes de apresentar algum tipo de problema. E a prevenção primordial, baseada no estilo de vida, ela segue um preceito dos pilares, como você salientou aqui. E esses pilares são dieta, uma dieta regrada, exercícios físicos regulares, sono de qualidade, manejo do estresse, evitar substâncias de risco e interações psicossociais. Esses são os pilares de qualquer sociedade mundial de estilo de vida, de lifestyle medicine, brasileira, americana, mundo afora. Porém, existe um statement da American Heart Association, que foi publicado recentemente, que é o que eles chamam de Life's Essential 8. Esse statement, ele aborda não só as medidas comportamentais de estilo de vida saudável, mas também o tratamento farmacológico de comorbidades, como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes e a obesidade. Perfeito, perfeito, Rafael. E aí, veio muito nesse sentido do que eu comentei na introdução, né? A gente tem tido documentos, né, científicos por sociedades respaldadas internacionalmente, endereçando esse tópico
que precisa ser de interesse do cardiologista, do médico da unidade básica de saúde, que muitas vezes tem até um contato mais próximo com os pacientes, até para orientar esses pacientes diante da realidade em que ele está inserido, tá? E aí, ao longo do nosso episódio, a gente vai destrinchar um pouquinho mais aqui sobre esses aspectos. Mas, com relação especificamente à dieta, Rafael, quais são as evidências que nós temos para falar para o nosso paciente no consultório assim? O senhor precisa se alimentar melhor. Quais são as evidências que nós temos? Luiz, sobre dieta, a gente sempre entra num terreno, um campo minado, porque a gente tem visto muita coisa de internet, de pseudoprofissionais da nutrição, de coaches nutricionais, que eles trabalham em tribos. Quando a gente está falando de cardiologia de verdade, de prevenção, não tem como a gente fugir de evidência. E o que a gente mais tem de evidência em relação à dieta no cuidado cardiovascular é a dieta mediterrânea. O estudo PRED-MED mostrou isso. Tá? Então, uma dieta baseada em cereais integrais, em peixes, oleaginosas, castanhas, azeite de oliva, muito vegetal, muita fruta, ela de fato mostrou que ocorreu uma redução significativa na ocorrência de eventos cardiovasculares. Qual é o porém da dieta mediterrânea? Aplicabilidade. Por exemplo, como é que eu vou mandar um paciente nordestino comer salmão regado de azeite de oliva e temperado com alecrim, por exemplo? Ele está acostumado a comer carne do sol com macaxeira. Porém, há outros padrões nutricionais, padrões dietéticos, que também têm as suas evidências, apesar de menos robustas do que a dieta mediterrânea, mas que também podem ser entendidas como dietas benéficas. Uma das mais famosas hoje em dia é a dieta de baixo carboidrato, a low carb. Tá? Como conceito, a dieta de baixo carboidrato é qualquer padrão nutricional que tenha menos do que 40% da sua energia diária total proveniente de fontes glicídicas. Tá? Talvez seja um padrão dietético especialmente interessante no paciente já diabético. Porém, existe uma certa confusão no que o pessoal entende sobre low carb, que vê na internet, que vê nos podcasts, que vê em redes sociais, com que de fato é uma dieta planejada para ser de baixo carboidrato. Tá? Uma grande diferença é que eles acham que podem abusar das gorduras. E a gente tem visto cada vez mais, Luiz, pessoas que adotam uma dieta de baixo carboidrato e exageram nas gorduras saturadas, chegam para a gente com dilipidemias graves. Tá? Isso incorre em maior risco cardiovascular. Então, uma dieta de baixo carboidrato tem que ser uma dieta planejada. E aí tem um dos professores que a gente teve aula na pós-graduação, que falou que uma dieta de baixo carboidrato para um diabético é como se você quisesse matar o carteiro porque ele te levou um boleto. Então, tem muito mais coisa para a gente fazer do que só reduzir carboidrato, reduzir glicose, por exemplo, no paciente diabético, mas talvez seja importante no primeiro momento. A gente pode falar de qualquer outra dieta, qualquer outro padrão alimentar. A gente pode falar da dieta do Dean Ornish, que é basicamente uma dieta vegetariana, que tem também suas evidências de benefício. A gente pode falar da dieta de Atkins, que é uma dieta basicamente proteica. Todas elas têm seus benefícios, têm suas implicações. Mas o que elas todas têm em comum, Luiz, e talvez seja um tópico aqui que a gente possa tratar até como saúde pública, é que todos os padrões dietéticos bem formulados e com evidência, eles tratam da adesão do paciente a produtos naturais, integrais ou minimamente processados. Tá? Então, quando a gente fala de produtos minimamente processados, a gente está falando de vegetais in natura ou enlatados com apenas conservantes naturais, tá? Laticínios pasteurizados sem grandes aditivos conservantes. E aí evitam-se os farináceos refinados, evitam-se os óleos refinados, evitam-se as bebidas açucaradas, todos esses produtos alimentícios, que eu nem chamo de comida, perdão, não chamo de alimento, né? Alimento é o que te alimenta, é o que te nutre, tá? E comida é o que você come. Porém, esses alimentos altamente industrializados são os mais hiperpalatáveis, são os que mais trazem aquele prazer quase hedônico pela alimentação, quase compulsivo, e de fato gera uma compulsão. E mudar esse padrão realmente incorre numa dedicação bastante intensa, tanto do profissional da saúde quanto do paciente e dos familiares, porque tem que haver uma mudança de hábitos e comportamentos. Excelente.
O nosso backstage, o Ricardo, ele vai projetar para a gente aqui agora, pessoal, um gráfico que sinaliza bem um pouco da fala do Dr. Rafael, que eu gostaria de mostrar e compartilhar aqui com vocês. Comenta para a gente aí, por gentileza, Rafael. Então, a gente trouxe aí, né, algumas das dietas que comentamos aqui há pouco. Então, a dieta DASH, a dieta com baixos níveis aí de carboidrato, dieta mediterrânea, a dieta Atkins. E aí esse gráfico traz algumas informações bem interessantes aí que agregam a nossa discussão, né? Exato, Luiz. Esse é um gráfico de uma meta-análise feita em 2018, que pegou dois grandes estudos de coorte alimentar, o ERIC e o PEER, e esses estudos mostraram de forma bem categórica que quando ocorre um consumo médio de carboidrato da ordem de 45%, 40%, 50% de aporte energético diário proveniente de carboidratos, é quando a gente tem os menores níveis de eventos cardiovasculares. E esse gráfico nos diz uma coisa bem interessante. Olhando para os extremos dessa curva em U, a gente vê que as dietas de muito baixo carboidrato incorrem em maior risco cardiovascular. Quem são esses pacientes? São os pacientes justamente que consomem muitas gorduras. Porque quando você tenta manter uma dieta isocalórica, sendo o carboidrato o macronutriente de menor densidade do que a gordura, você acaba aumentando muito o consumo de gorduras e, invariavelmente, as gorduras saturadas e processadas entram nesse contexto. Olhando para o outro lado da curva, onde a gente tem uma quantidade de energia bastante grande proveniente de carboidratos, não se engane, Luiz, são aqueles justamente carboidratos refinados. Então, é um donut, é pizza, é lasanha, as massas de uma forma geral, carboidratos refinados, ultra rápidos, que não causam saciedade e que a pessoa tende a comer cada vez mais. Então, esses dois extremos, pense sempre na nutrição como uma troca. A gente está sempre trocando produtos não tão bons ou ruins por produtos melhores. E esse gráfico nos diz exatamente isso. Muito pouco carboidrato significa trocar por produtos ruins. Muito carboidrato significa que você está consumindo carboidratos ruins. Vamos passar para um segundo pilar do estilo de vida saudável, que é a prática de atividade física, de exercícios físicos regularmente, né? Eu quis chamar a atenção aqui para exercício físico ao invés de atividade física, porque essa é uma distinção que eu acho que cabe a gente citar aqui, que atividade física é qualquer atividade que gere, né, um aumento do gasto calórico do organismo. Já quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando de uma atividade programada, estruturada, que via de regra vai ter aí a finalidade de melhorar a performance, né? E aí, nesse sentido, Rafael, quais são as evidências que nós temos agora para recomendar que os nossos pacientes pratiquem exercícios físicos regularmente? Perfeito, Luiz. Esse é o tópico que mais me agrada, né? O que eu mais gosto de falar sobre exercício físico. Você tocou muito bem no assunto. Atividade física é o simples fato de se mexer, né? Levantar da cama para ir ao banheiro é atividade física, mas não é exercício. E os estudos mostram que o simples fato de a gente caminhar mais, cada 1.000 passos que a gente dá a mais no dia, você reduz em torno de 11 a 12% do seu risco cardiovascular. Até um limite ali que parece ter benefício da ordem de 10 a 12 mil passos, onde você tem uma redução máxima do seu risco cardiovascular. Então, isso é fundamental. Quando a gente orienta o nosso paciente que anda de ônibus, que ele desça um ponto antes, para justamente ir caminhando, essa é a intenção. Quando a gente pede para que ele, quando for ao shopping, pare no andar do estacionamento e vá de escada para o seu destino, ou desça do elevador um andar abaixo, essa é a intenção, fazer com que ele dê mais passos, tá? Mas não é só dar mais passos. O fato de você caminhar mais, para quem é sedentário, já é alguma coisa. Porém, quando você já tem algum nível de exercício físico diário, quer seja por uma atividade laboral que exige alguma demanda energética, quer seja porque você já tem um hábito de exercitar, talvez seja na hora da gente avançar mais, de a gente intensificar mais. Então, é o que a gente chama de VO2 máximo. Quando a gente faz lá no teste cardiopulmonar, nossos colegas fazem e nos dão lá os limiares de VO2 máximo, a gente tem que buscar sempre melhorar aquilo. Tem um estudo que o professor Peter H. sempre gosta de falar, que ele pega a comparação dos 25% mais sedentários
versus os 2,5% mais bem condicionados, chegam a ter uma diferença de sobrevida cardiovascular de 400%. 5 vezes mais de mortalidade cardiovascular, porque você é mal condicionado em relação a quem é muito bem condicionado. Então, a intensidade do exercício físico, ela fala muito a favor do condicionamento cardiovascular, que vai te dar maior sobrevida. Mas não nos enganemos. O VO2 máximo tem que ser buscado com programação. É um processo, não é algo que se adquire. É uma rotina. Muito bom, Rafael. Você estava falando e eu tava lembrando de um grande cardiologista, professor Luiz Cláudio Correia, lá de Salvador, que fala muito de medicina baseada em evidências, de prática baseada em evidências. E tem um artigo do blog dele que ele fala que nós precisamos de um janeiro branco. Parece que eu tô fugindo ao tema, mas eu vou chegar lá e vocês vão entender o motivo. Eu acho sensacional a gente estar aqui hoje falando sobre evidências científicas para fazer com que nossos pacientes mudem estilo de vida e isso traga um impacto cardiovascular, né? Mas a atividade física, ela é tão benéfica e traz tantos benefícios inegáveis a nós, enfim, aos nossos pacientes, que eu arrisco dizer que a evidência científica é o de menos que a gente precisa antes de recomendar que nossos pacientes a pratiquem. Eu tive um paciente agora, na sexta-feira passada, no consultório, que ele voltou depois de 2 meses de ter passado comigo numa consulta de check-up, e ele entrou no consultório radiante, me agradeceu por eu ter recomendado a atividade física para ele, já um senhor aposentado, mais de 60 anos, porque depois da conversa que nós tivemos, eu consegui, de alguma forma, mostrar a ele a importância da atividade física. Ele tinha começado a caminhar 3 vezes por semana, Rafael. E ele estava se sentindo tão bem que ele me agradeceu, quase se emociona no consultório, porque assim, ao longo da vida dele, ele nunca tinha parado para dedicar um tempo para fazer atividade física. Então, assim, esse paciente, pessoal, é a cereja do bolo se eu conseguir diminuir o risco cardiovascular dele, né? Mas a sensação de bem-estar, que é imensurável pelos estudos randomizados, que a gente tanto valoriza, e tem que ser assim mesmo, a gente não vai conseguir, a gente já conseguiu para esse paciente, né? E aí, nesse artigo de Dr. Luiz Cláudio Correia, ele fala justamente sobre isso, né? Que a gente precisa, sim, percorrer as evidências científicas, mas tem determinadas coisas que a gente precisa fazer, às vezes, só pelo prazer de fazer. E a atividade física é uma delas, né? Eu acho que só o prazer, vamos falar de fisiologia aqui, a liberação da dopamina, que a gente tanto fala hoje em dia, talvez esse já seja um grande benefício que a gente precise despertar nos nossos pacientes, porque é algo muito palpável, às vezes até mais palpável do que um controle glicêmico, do que uma perda de peso, e que a gente consegue, de fato, motivar os nossos pacientes. Mas falar de motivação é mais na frente, Isso. a gente vai entrar lá, pessoal, não vou me antecipar aqui na pauta. Mas então, Rafael, para a gente ainda falar sobre atividade física, a gente também tem a mania de dicotomizar tudo, né? Então, a gente fala em exercício resistido e exercício aeróbico, como se eles não fossem complementares. Mas a gente tem algum respaldo na literatura para optar preferencialmente por uma ou outra modalidade no objetivo de redução de risco cardiovascular? Cara, que sensacional falar sobre isso, principalmente quando a gente tem um exemplo como esse que você trouxe aqui pra gente, e a gente pode enumerar vários. Vou fazer um relato meu também de um paciente que internou no hospital privado e com AVC, e saiu com uma leve sequela. A gente encaminhou para a reabilitação, a gente tinha um contato de um profissional da educação física, e esse paciente retornou para mim depois de 2 meses, e voltou mais magro, ele voltou mais ativo, coluna ereta, e era um senhor já de seus 70 anos. Ele: doutor, hoje eu sou mais jovem do que eu quando eu tive o AVC. Hoje eu estou melhor do que antes. Ou seja, ele está mais velho, ele está debilitado, mas ele está melhor. E aí me faz lembrar de toda a fisiologia que envolve, como você falou, a prática de exercícios físicos. E lembrar, o músculo é um órgão endócrino.
ele produz miocinas, ele induz uma ativação neuroendócrino-imunológica que fortalece o nosso corpo contra infecções. Então, as pessoas que se exercitam, elas adoecem menos. Mas qual exercício, né? Resistir do aeróbio. Não importa. Uma das premissas que a gente tem no nosso consultório, nossa prática clínica, é que o paciente ele precisa se exercitar inicialmente com uma atividade que lhe dê algum tipo de prazer, alguma satisfação, que seja uma atividade aeróbia como corrida de rua, como uma corrida na esteira, bicicleta, danças, tá? Esportes, tá? Beach tênis, tênis, qualquer atividade física que faça com que ele se movimente regularmente, repetidamente, de forma programada e intencional, é válida. Mas a gente não pode e não deve negligenciar a força. A atividade de força, criar músculos, ela é fundamental para uma longevidade saudável. A longevidade saudável inclui não só evitar eventos cardiovasculares, mas inclui evitar quedas, inclui uma vida social mais ativa, inclui participação nos afazeres familiares e do lar. Então, a gente precisa ter força. Que seja um idoso que vai pegar um alimento na despensa. Ele precisa de força, de equilíbrio, de postura. E aí, atividade de resistência, quando a gente vai ler nos trials internacionais, a gente vai ler como resistance training. Para o português, a gente chama de musculação. Ela é fundamental. Mas, além de ter todos os benefícios físicos, ortopédicos, de estética, ainda tem evidência cardiovascular. E tem um trabalho belíssimo do professor Saldanha, lá da USP. Ele pegou pacientes hipertensos, Luiz, em tratamento medicamentoso, suspendeu os remédios, veja que ousadia. Durante 4 semanas, fez um washout medicamentoso, treinou essas pessoas por 12 semanas com musculação. E quando a gente foi verificar a pressão arterial, estava mais baixa do que quando eles começaram o treinamento. E mais importante ainda, nas 4 semanas de destreino seguintes ao período de treinamento, a pressão se manteve controlada mesmo sem medicação. Veja como é linda a atividade física, como que muda o prognóstico das pessoas com doença cardiovascular. Mas não dá para também você escolher só aeróbio ou só musculação, porque as evidências mais contundentes apontam para o benefício do que a gente chama de atividade concorrente, quando a gente junta período de atividade aeróbia, período de atividade de resistência. Tá. E nesse tópico, existe um documento, um statement do American Heart, agora de 2024, recomendando exercício de força para todas as pessoas, com ou sem doença cardiovascular. Tá? Como uma premissa de vida saudável. Tá? E não podemos também achar que toda musculação tem que ser feita na academia, Luiz. A musculação pode ser feita com elásticos em casa. Ela pode ser feita com o peso do próprio corpo. Pode ser feita como um exercício de calistenia. Pode usar equipamentos, pode usar dumbbells, pode usar equipamentos variados. Mas o que importa é que a gente faça exercício de força. Inclusive, as maiores evidências para redução de pressão arterial com exercício físico se dão com exercícios de isometria, hand grip, prancha abdominal, o agachamento que a gente chama de cadeirinha, que ele é apoiado na parede. Então, exercícios isométricos são os que têm mais evidência na literatura de redução da pressão arterial. Excelente, Rafael. Você estava falando, e eu estava me recordando aqui, né? No consultório, habitualmente, eu sempre começo as consultas de check-up perguntando como é que tá a atividade física. Talvez essa seja a principal informação que o paciente possa dar ao cardiologista. Poxa, se o cara é funcionalmente ativo, às vezes pedala, corre e não tem nenhum sintoma, eu já quase que automaticamente classifico esse paciente como um portador aí de um risco cardiovascular baixo ou pelo menos mais baixo do que o que seria se ele não fizesse essa atividade. Mas às vezes eu pergunto ao paciente se ele faz atividade física e a resposta é: poxa, doutor, me matriculei na academia, mas eu não consigo gostar de musculação. Aí o próximo questionamento que eu faço é: o que é que você gosta de fazer? O que é que lhe dá prazer em fazer? Porque isso é muito importante, pessoal. E acho que a fala de
de Rafael vai muito nesse sentido. Não precisa ser musculação. A gente precisa, de alguma forma, fazer com que nossos pacientes descubram atividades físicas que lhe deem prazer. Uma caminhada, uma pedalada, uma natação. Recentemente eu voltei a praticar natação e eu tinha esquecido como é prazeroso, como é gostoso fazer natação. Uma dança, um exercício com elástico, contanto que faça alguma coisa, como você muito bem falou, já é melhor do que não fazer nada. Não Exatamente. precisa se matricular na academia e ir para lá, porque às vezes é um ambiente mesmo que as pessoas não se sentem bem, não se sentem à vontade, e tá tudo bem, Não tem problema nenhum. e não tem problema nenhum. Você já começou a falar, Rafael, sobre o controle da hipertensão arterial com a realização de atividade física. Eu vou acionar nosso backstage, Ricardo, mais uma vez, porque eu acho que a gente tem uma imagem também bem ilustrativa Vamos lá. para falar um pouco mais e desenvolver um pouquinho mais esse tema. Nesse gráfico a gente vê com uma evidência muito contundente que, tanto para homens quanto para mulheres, no gráfico da esquerda, a intensidade da sua condição física, ao seu VO2 máximo, como a gente pode chamar, ele interfere positivamente nos desfechos cardiovasculares. E aí eu tô falando de desfecho duro, tá, Luiz? Tô falando de mortalidade mesmo, tá? Quanto melhor condicionado você é, e a gente viu isso, inclusive, na época da pandemia. As pessoas melhores condicionadas tinham doenças menos graves, Perfeito. tá? Então é fundamental que a gente tenha um planejamento de sempre progredir carga, progredir intensidade. É claro que dentro das suas limitações, certo? E aqui o gráfico da direita é o trial que a gente citou agora há pouco sobre o controle da hipertensão arterial com o exercício de resistência, tá? Observem nas barras, a primeira barra da esquerda cinza, onde a gente vai ver o tempo zero dos pacientes tratados, as 4 barras pretas subsequentes, o período de washout medicamentoso, seguida das 12 semanas de treinamento de força e como que se comportou a pressão arterial no tempo de avaliação, na segunda barra cinza, né? Então, mostrando que o controle pressórico ele vai depender de inúmeras variáveis, tanto medicamentosas quanto comportamentais. E, como você muito bem falou, o importante é que o paciente faça alguma coisa, qualquer exercício físico. E eu sempre gosto de salientar o exercício físico como uma pedra angular do tratamento do sistema cardiovascular, para prevenção de eventos cardiovasculares, porque talvez seja o pilar que mais agrega benefícios. Em que sentido? Uma pessoa que se dedica de fato à atividade física, dificilmente vai ter uma dieta muito ruim. Uma pessoa que se dedica à atividade física, que faz aquilo com afinco, dificilmente vai perder noite. Dificilmente vai consumir álcool em excesso, porque ela sabe que no dia seguinte ela vai ter um desempenho físico muito ruim. Perfeito. Dificilmente essa pessoa vai continuar fumando, porque ela não vai conseguir exercer a atividade física dela com dedicação se ela for fumante. Então, é uma pedra angular, talvez a mais exuberante em todos os seus benefícios agregados. Excelente, Rafael. Você foi falando aí, é um conceito, inclusive, que é trazido naquele livro O Poder do Hábito, que é um Perfeito. best-seller, né? Que ele traz que existem alguns hábitos que são angulares. Eu acho que talvez não exista nenhum outro hábito tão angular quanto a atividade física. Justamente por isso. Que você perde uma noite, sai da dieta, ingere álcool, você sente uma queda na sua performance. E exercício físico, via de regra, como a gente comentou no início, você tem um objetivo de melhora de capacidade, melhora de performance. Então, quando você sente que você não está atingindo o seu objetivo, você tende ali a organizar Exato. todos os outros fatores que contribuem negativamente. Você tende a né? voltar pro trilho A mais voltar pro rápido. trilho. Vamos falar de saúde mental? Vamos? Saúde mental, pessoal, acho que desde a pandemia, principalmente desde a pandemia, tem sido um tópico também, que bom, cada vez mais associado aí à saúde cardiovascular, né? Estão intrinsecamente relacionados, de modo que esse ano, inclusive, nós teremos o primeiro guideline de saúde mental e saúde cardiovascular Exatamente. da Sociedade Europeia, que vai ser publicado ao longo do próximo Congresso Europeu, que acontece ali entre o final de agosto e início de setembro. E aí, não tem como a gente falar de saúde mental sem começar falando de estresse, né, Rafael? Como é que o estresse pode influenciar na saúde cardiovascular dos nossos pacientes?
Pergunta bem legal, Luiz, e faz parte de uma abordagem ampla do nosso paciente, com ou sem doença cardiovascular. Por quê? As doenças ou os transtornos psicológicos e o sistema cardiovascular são uma via de mão dupla. A relação é bidirecional. Em que sentido? Uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma cardiopatia ou de uma doença cardiovascular qualquer, que seja uma comorbidade como hipertensão arterial, ela tem uma chance bem maior de desenvolver algum transtorno de ansiedade e ou depressão. Na via oposta, uma pessoa com um transtorno psicológico, depressão margem, ou ansiedade, ou pânico, elas normalmente têm uma chance muito maior de desenvolver esses problemas cardiovasculares. E os estudos que avaliam a psicopatia, eles mostram que, independente de qualquer outro fator de risco, pareados fatores de riscos tradicionais, o grupo que tem transtorno depressivo e ou transtorno de ansiedade chega a ter 40% mais chance de eventos cardiovasculares maiores. Isso é bastante. Isso é É muita coisa. é muita coisa, tá? Então, eu sempre falo para os nossos residentes lá, o que causa infarto é cortisol, é estresse. E os estudos que avaliaram, e a gente talvez tenha essa imagem aí, daqui a pouco a gente vai projetar, tanto o estresse agudo quanto o estresse crônico de baixo grau, eles ativam o sistema nervoso simpático, eles diminuem a variabilidade de frequência cardíaca, que é um marcador de risco, eles ativam o sistema hipotálamo hipofisário adrenal, então a liberação de cortisol circulatório fica permanentemente elevada. Isso aumenta a resistência insulínica, isso aumenta a vasoconstricção, aumenta o enrijecimento arterial, isso leva à hipertensão arterial e principalmente o nosso grande problema no sistema cardiovascular, disfunção endotelial, que vai promover a aterosclerose e vai promover a ruptura das placas coronarianas, causando infarto agudo e ou AVC. Acho que a fisiopatologia está muito bem explicada. Às vezes a gente acessa, né, o fator estresse de uma forma meio que intuitiva nos nossos pacientes, atribuindo ali uma parcela de culpa, mas a gente conhecer os meios fisiopatológicos pelos quais o estresse influencia, acho que é de suma importância. Então vamos falar de tratamento do estresse. Uhum. A gente falou um pouquinho sobre fisiopatologia e como o estresse influencia nos nossos pacientes, mas tem uma estratégia que é muito adotada, que é a meditação, né? Nós temos boas evidências para recomendar meditação com o objetivo de controle no estresse. Sim e não, vou explicar. O que acontece? A meditação ou a prática de mindfulness regularmente mostrou redução de níveis séricos de catecolaminas e de cortisol. Especificamente para prevenção cardiovascular, parece que as evidências não são tão contundentes ainda, Luiz. Porém, há de se considerar que a prática regular dessas terapias de relaxamento podem sim ajudar a melhorar o controle da hipertensão arterial, tendem a melhorar a qualidade do sono, tendem a melhorar a resiliência a questões estressantes externas recorrentes. Então, sempre é recomendável, sim, que você incentive seu paciente a adotar algum tipo de estratégia de relaxamento. Excelente. Seria o que a gente chama aí de desfecho substitutivo, o Exatamente. surrogate endpoint Surrogate aí endpoint, exatamente. nos estudos randomizados clássicos para as medicações. Eu não Perfeito. consigo fugir desse tema, pessoal. A gente está falando aqui de estilo de vida. Diga-se de passagem, Luiz, esse seu gancho foi fundamental. Nem deve, porque não é porque a pessoa adotou um estilo de vida saudável que ela está isenta de tomar medicações. Excelente, Pelo excelente. amor de Deus. Importante a gente falar Não sobre é isso. isso que a gente quer, não é isso que a gente pretende. Eventualmente vai acontecer. Um paciente que adota um estilo de vida saudável, que engaja numa condição comportamental mais favorável, consegue perder seus 20, 25 quilos, e ele deixa de ser hipertenso, talvez você precise reduzir antihipertensivo para ele não fazer hipotensão sintomática, tá? Outro detalhe, está publicado nas diretrizes brasileiras de diabetes, que num paciente pré-diabético, a única forma de você reverter esse quadro é lifestyle medicine. Nenhuma medicação consegue fazer isso. Nem os mais modernos GLP-1 ou SGLT2. Muito bom, muito bom. Antes de a gente passar
para o nosso próximo tópico de saúde mental, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Eu vou acionar, acho que pela última vez, o nosso backstage aqui, porque a gente também tem uma projeção bem interessante para ilustrar esse nosso papo sobre estresse e saúde cardiovascular. Então aí, as vias fisiopatológicas, né, Rafa? Eu acho Comenta que um isso é pouquinho pra gente. interessante mostrar, é um gráfico muito intrincado, mas observem que toda a ativação do estresse crônico na figura da direita ou do estresse agudo, ele implica em lesão endotelial. No final das contas, risco cardiovascular fala de disfunção endotelial, redução de óxido nítrico, adesividade plaquetária aumentada, aumento da viscosidade sanguínea e toda uma liberação de marcadores inflamatórios TNF-alfa e IL-6 que podem e vão acarretar em maior risco de eventos cardiovasculares. E aqui a gente começa com as evidências, tá? Nesse estudo lá da Suécia, eles pegaram mulheres que receberam alta após um infarto agudo. Um grupo recebeu os cuidados habituais, no outro grupo recebeu os cuidados habituais mais psicoterapia. Excelente. Observem que o grupo que recebeu a psicoterapia, que é a linha rosa, como que teve muito menos evento ao longo dos anos subsequentes. E vejam como a curva, Luiz, Precoce. já abre no primeiro ano, Primeiro ano. mostrando a relação que eu falei agora há pouco, bidirecional, dos fatores estressantes com o sistema cardiovascular. Isso não dá para ter dúvida sobre isso. E isso também é verdade quando a gente trata das psicopatologias com medicamento, tá? Eventualmente a gente vai precisar do acompanhamento de um psiquiatra, tá? Da mesma forma, nesse caso aí, os pacientes pós-infarto, e aí homens e mulheres, tá? Que foram tratados também com esse citalopram associado à terapia convencional pós-evento coronariano, contra um grupo que recebeu o placebo. E vejam como que as curvas também se abrem já ao final do primeiro ano, mostrando um benefício absolutamente inquestionável com a redução de risco relativo de 31% da taxa de novos eventos ao final de 10 anos. Tá? Então isso é realmente uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando. A saúde psicológica dos nossos pacientes é parte integrante do cuidado cardiovascular. Muito ilustrativo, Rafael, muito ilustrativo. Acho que, como a gente comentou, no final do ano teremos um compilado dessas evidências que nós dispomos atualmente para orientar mais os nossos pacientes. Nosso objetivo aqui é justamente chamar atenção para que a gente aborde esse assunto ao longo de nossas consultas. Deve ser parte integral da consulta do cardiologista, Exatamente. né? Falar de dieta, falar de atividade física, falar de saúde mental, falar de sono, que é fundamental também. Um ponto muito importante que eu já lhe vi falando sobre o tema e não poderia deixar de trazer aqui para o nosso bate-papo é sobre a motivação e a disciplina dos nossos pacientes, de modo que eles fiquem um longo prazo praticando atividade física. Quem nunca? Passa na consulta com cardiologista, um check-up, início de ano, sai dali, se matricula na academia, fica 2 a 3 meses e depois larga. E aí eu lhe vi falando, Rafael, sobre diferenças, inclusive, entre o que é motivação e o que é disciplina. E eu achei bem interessante. Comenta um pouco pra gente, então, sobre a relação entre essas duas características aí na mudança de estilo de vida dos nossos pacientes. Luiz, aí a gente entrou num vespeiro, né? Porque quando a gente orienta o nosso paciente a adotar um estilo de vida saudável, a gente está dizendo basicamente para ele: mude tudo que você faz. Porque tudo que você fez até agora te levou a ter um evento coronariano, te levou a ter um evento cerebrovascular, te levou a ter uma comorbidade, te levou a ter excesso de peso. E ele vai precisar fazer tudo o contrário. Como é que ele vai fazer isso se ele não tiver motivação? A questão é, o que é motivação? A motivação é aquele primeiro passo que a pessoa dá. Ela pode ser uma motivação extrínseca ou intrínseca. A motivação extrínseca normalmente advém de um fator externo. Por exemplo, acabou de ter um infarto. A pessoa que acabou de ter um infarto, ela tem uma chance um pouco maior de parar de fumar. A pessoa que acabou de ter um infarto tem uma chance um pouco maior de aderir melhor ao tratamento medicamentoso. Ela tem uma chance um pouco maior de adotar uma dieta mais saudável. Mas aquilo passa. E fica depois no passado. E a pessoa se vê muito bem e acha que está tudo bem e volta a fazer